Som, teste, som. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui em mais uma tentativa, na nossa transmissão desse culto online. Então eu quero convidar você a estar orando e intercedendo por nós, A internet está bem estável, nós estamos aqui utilizando os dados móveis, mas você pode convidar, você pode enviar esse link, compartilhar o nosso culto para seus familiares, seus amigos, para o seu grupo de célula. Nós estamos aqui para adorar o Senhor nessa noite, amém, queridos? E nós não podemos permitir que nada seja impedimento para que o nome do Senhor seja adorado e exaltado, amém? Eu vou fazer uma oração agora. Eu quero que nesse momento a gente possa se concentrar na palavra de Deus, voltar o nosso coração para o Senhor, voltar o nosso coração para a palavra de Deus, abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Senhor, nós estamos em Tua presença nessa noite, Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigada porque a Tua fidelidade, ela dura para sempre, Deus. Obrigada porque o Senhor é fiel em todo o tempo. E porque o Senhor nunca nos deixa faltar nada, Pai. O Senhor sempre entra com a providência. O Senhor sempre traz uma resposta. O Senhor sempre nos revela a Sua vontade, o Seu caminho, Pai. Obrigada, Jesus. Que nessa noite nós possamos Te adorar, Te exaltar. Que nessa noite nós possamos, Pai, receber da Tua palavra. Essa palavra tão maravilhosa e tão poderosa que nutre, Senhor, o nosso espírito. Que nessa noite, Senhor, venha falar conosco de maneira poderosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 8. E hoje o Senhor vai falar conosco uma palavra muito tremenda sobre o toque de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero. Seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa o Senhor está nos dando nessa noite. Sobre o seu toque. Sobre a possibilidade do Senhor nos tocar e a nossa vida ser mudada, ser transformada. Mas antes é necessário a gente observar que o corpo humano, ele possui um sistema sensorial composto por 5 sentidos. Esses 5 sentidos representam grande importância para o homem, porque eles dão a ele a possibilidade de ver, de ouvir, de sentir. E os 5 sentidos são exatamente esses: visão, audição, olfato, paladar e tato. 5 sentidos importantíssimos para o ser humano. 5 sentidos que todos nós precisamos ter. E o corpo humano, ele tem esse sistema sensorial. E especificamente nessa noite, eu queria falar um pouquinho sobre um desses sentidos, os quais o nosso personagem, citado nesta leitura bíblica, ele não possuía, que era o tato. Nós vamos nos ater ao tato, que é o sentido que permite que a gente sinta. É o sentido que permite que a gente sinta o toque de alguém, ou que a gente toque alguém e sinta que estamos tocando alguém. O tato é caracterizado pela sensação do toque. Está relacionado com o contato, com a pele. E a gente percebe que o nosso personagem aqui, da leitura bíblica que nós acabamos de ler, ele não tinha essa possibilidade. Ele não tinha esse contato.
Rotineiramente eu toco pessoas, você toca pessoas. Rotineiramente abraçamos os nossos familiares, abraçamos as pessoas que amamos. E isso nos causa prazer. Isso nos causa uma sensação boa. Isso nos proporciona alegria, contentamento. Como é bom a gente tocar quem a gente ama. Como é bom a gente ser tocado por quem nós amamos, né? No entanto, quando nós pensamos nesse leproso, que nós acabamos de ler aqui a sua história, em Mateus, no capítulo 8, quando a gente pensa nele, rapidamente, nos foge a possibilidade de que esse leproso desfrutasse também dessa sensação tão prazerosa, que é o toque. Considerando que ele não tocava em ninguém, considerando também que ele não era tocado por ninguém, devido à sua doença, devido à lepra, devido a essa circunstância a qual seu corpo estava submetido, nem ele tocava em ninguém e nem ele era tocado por ninguém. Alguém leproso, no tempo de Jesus, era considerado alguém extremamente maléfico, repugnante, cujo convívio era desagradável. Ninguém queria estar perto de um leproso. Ninguém queria estar na companhia de um leproso. Isso causava repulsa, nojo nas pessoas. Então, a vida daquele homem certamente não era uma vida fácil. Certamente não era uma vida alegre. Não era uma vida feliz. Não era uma vida dotada de contentamento, de prazer. Porque ele não desfrutava desse tempo. Ele não desfrutava do toque de ninguém. Ele vivia isolado. Ele vivia excluído. Ele vivia à mercê. Ele vivia marginalizado. Ele vivia longe, distante do convívio das pessoas. E isso era muito desagradável para ele. O leproso era alguém que não tinha vez. Ele não tinha vez. Eu fico imaginando como é difícil a gente pensar na possibilidade de não abraçar quem amamos, de não receber o abraço de quem nos ama, de não tocar na mão, de não sentir o prazer de estar na companhia das pessoas que amamos. Era assim exatamente que esse leproso vivia. Era assim exatamente que ele vivia, sem poder receber o carinho de ninguém, sem poder tocar em ninguém. Assim era a vida desse homem. Era alguém solitário. Era alguém que vivia sozinho. Mas é alguém também que ouviu falar da fama de Jesus. É alguém também que ouviu falar dos milagres de Jesus. É alguém também que ouviu falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus transformava, que Jesus restaurava. E ele teve fé. Ele teve fé suficiente para ele se aproximar do Senhor e clamar pela sua cura. Sabe, queridos, quando nós temos a necessidade do Senhor, nós precisamos buscá-lo. Quando nós temos a necessidade de uma cura, de uma restauração, de um milagre, a resposta está no Senhor. A resposta está em Jesus. E só Ele pode fazer. Nenhum outro pode, só o Senhor pode fazer. E a Bíblia nos fala, aqui em Mateus, no capítulo 8, que quando esse homem se aproximou de Jesus, ele o adorou de joelhos e clamou. Ele estava com seu coração contrito. Ele estava com seu coração quebrantado. Ele precisava de uma direção na vida dele. Ele precisava, era tudo ou nada. Ele precisava de uma resposta. Ele precisava de uma mudança. Ele precisava de algo. Ele precisava de uma transformação. Porque ele não podia mais viver do mesmo jeito. Ele não podia mais andar da mesma forma. Ele não podia mais, ele precisava. Quantos de nós já também chegamos no limite? E quantos de nós também já viveu nesse limite? Onde você não sabe mais o que fazer. Onde você não sabe mais com quem conversar. Onde você não sabe mais a quem recorrer. Eu já vivi isso, eu tenho certeza que você também já passou por isso. É um momento onde não há mais saída em canto nenhum.
É o momento onde ninguém tem a resposta para nos dar. E é exatamente esse momento que o leproso estava vivendo. Ele chegou até Jesus, ele se prostrou diante de Jesus e o adorou. Ele sabia quem era Jesus. Ele tinha ouvido falar da fama de Jesus. Ele se prostrou, ele reverenciou, ele honrou o Senhor, ele se colocou na presença do Senhor, o adorou. O adorou, porque ele sabia que só o Senhor poderia fazer algo por ele. Só o Senhor pode fazer algo por você. Só Jesus pode fazer algo pela sua vida. Hoje nós ficamos felizes, porque nós havíamos orado pelo tio da irmã Clícia da nossa igreja, e ele estava ali naquela UTI já fazia 40 dias, sem previsão, sem perspectiva. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, hoje ela compartilhou conosco que o tio dela saiu da UTI. Graças a Deus. Isso é milagre. Isso é bênção. Isso só o Senhor pode fazer. E essa convicção esse leproso tinha. Porque ele se humilhou diante de Jesus sem reservas. Ele se prostrou e ele reconheceu a sua condição. Sabe, queridos, nós precisamos reconhecer a nossa condição diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós dependemos do Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós não podemos dar nenhum passo se o Senhor não estiver conosco. Nós precisamos reconhecer a nossa condição. Aquele homem, ele reconheceu a sua condição. Ele reconheceu a situação que ele estava vivendo. E ele se prostrou diante de Jesus, reconhecendo que ele não era nada. Reconhecendo que ele precisava de cura. Reconhecendo que só Jesus podia fazer algo por ele. E eu vejo, querido, muito impressionante isso, mas é uma realidade. Que existem pessoas que mesmo estando em uma situação alarmante, mesmo estando em uma situação crítica, mesmo estando em uma situação tão difícil, elas não são capazes de se humilhar e de reconhecer a sua condição. Muitas permanecem orgulhosas, soberbas, não se humilham diante da presença de Deus, como se não precisassem de nada e nem de ninguém. É interessante, mas como existem pessoas assim? Como existem pessoas assim que não se entregam ao Senhor de fato, que não se colocam na presença do Senhor de fato, que não reconhecem a sua condição de verdade. Sabe, querido, o melhor lugar para nós estarmos é aos pés da cruz. O melhor lugar para nós estarmos é aos pés do Senhor. É rendidos ali, é humilhados ali. Nós não precisamos de reconhecimento humano. Nós não precisamos de status, nós não precisamos de riquezas, nós precisamos do Senhor. Nós só temos necessidade do Senhor. Necessitar de algo é algo que você não pode viver sem. E nós não podemos viver sem o Senhor. Nós não podemos viver sem a presença de Deus. E aquele leproso, ele se humilhou. Por isso muitas pessoas não recebem de Deus a sua bênção, a sua cura, a prosperidade, a resposta, porque não se humilham e não se prostram de verdade aos pés do Senhor. Aquele homem olhou para Jesus, o adorou e clamou e disse para Jesus algo. Ele disse assim: se tu quiseres, tu podes purificar-me. Se tu quiseres, tu podes purificar-me. É como se ele dissesse assim: eu sei que tu podes todas as coisas. Eu sei que tu podes curar. Eu sei que tu pode libertar. Eu sei que tu pode restaurar. Eu sei que tu pode salvar. E eu também sei que se tu quiseres me purificar, se tu quiseres me curar, tu também pode. Em outras palavras, foi isso que aquele homem disse para Jesus. Eu sei que tu pode todas as coisas. Por isso, se tu quiseres me curar, tu podes me curar. Tu podes me purificar.
E Jesus olhou para ele, e a primeira coisa que Jesus fez com ele foi tocá-lo. Jesus o tocou. Jesus o tocou. E esse toque, ele muda a vida de qualquer pessoa. Esse toque está acima de qualquer status social, de qualquer posição, de qualquer hierarquia. Jesus estava ali tocando alguém desprezado pela sociedade. Jesus estava ali tocando alguém excluído do convívio social. Jesus, a primeira coisa que ele fez foi tocar aquele homem. Jesus o tocou, mesmo aquele homem ali com a sua pele danificada, doente. Jesus o tocou. E esse é o mesmo toque que uma vez você sentiu. Esse é o mesmo toque que uma vez eu senti. Esse é o mesmo toque que Jesus tocou na tua vida quando você se rendeu a Ele. Quando você se entregou a Ele. É o mesmo toque. É o mesmo toque. Revestido do mesmo amor, da mesma graça, da mesma compaixão. Foi com esse toque que você já experimentou, que eu já experimentei. Foi com esse mesmo toque que Jesus tocou aquele homem. Que Jesus tocou na vida dele. Esse contato íntimo. Isso significou muito para ele. Significou muito para aquele homem esse toque. Porque simplesmente Jesus poderia dizer assim: eu quero, seja curado. E ele imediatamente seria. Mas Jesus fez questão de tocar naquele homem. Porque Jesus sabia há quanto tempo aquele homem não era tocado por ninguém. Há quanto tempo aquele homem não era tocado por ninguém. Há quanto tempo ele nem sabia mais o que era ser tocado. Jesus sabia da sua real necessidade. E Jesus o tocou porque Jesus o conhecia. De forma íntima, de forma pessoal, Jesus o tocou. Jesus fez algo com ele que ninguém faria. Na verdade, todos corriam dele, todos iam embora, ninguém queria ficar perto dele. Mas Jesus o tocou, Jesus demonstrou graça, Jesus demonstrou compaixão, Jesus demonstrou amor. E olhando para a nossa própria vida, a lepra pode significar o pecado. O pecado que nos afasta de Deus. O pecado que quebra a nossa comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. O pecado que nos afasta da comunhão com os nossos irmãos. A lepra pode ser simbolizada por esse pecado. E apenas o sangue de Jesus, o toque de Jesus, a atitude poderosa de Jesus é capaz de novamente nos trazer, nos resgatar, nos dar uma nova oportunidade, uma nova chance e nos tornar livres. Aquele homem, ele ganhou algo naquele dia. Além da sua cura, ele ganhou liberdade. Liberdade. Porque ele vivia preso. Ele vivia enclausurado nas suas dores, nas suas amarguras, na sua solidão. Ele vivia completamente isolado. Mas naquele dia o Senhor deu a ele não só uma cura física, mas uma cura espiritual, uma cura de emoções, uma cura interior. De tudo que aquele homem tinha passado, de toda a rejeição, de toda a humilhação, Jesus olhou para ele, o tocou. E aquele toque foi cheio de amor, foi cheio de compaixão, foi cheio de graça. E eu tenho certeza que aquilo mudou a vida daquele homem, mudou a história dele. Jesus sempre nos toca. Jesus sempre nos toca. Jesus sempre está à disposição para nos dar uma nova oportunidade. Jesus sempre está à disposição para nos dar uma nova chance, um recomeço. A nossa vida é cheia de recomeços, irmãos. E uma das coisas que mais eu fico feliz é quando nós estamos em uma reunião, em um culto, e nós vemos pessoas sendo tocadas pelo Senhor.
e vindo entregar a sua vida a Jesus. Isso para mim é um dos maiores milagres que possa existir. Ver pessoas recomeçando. Ver pessoas abandonando o pecado e decidindo novamente seguir a Jesus. É ver pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor, mas novamente retornaram, porque o amor do Senhor os alcançou. O toque do Senhor mais uma vez penetrou no coração, na alma daquela pessoa, e ela entendeu que ela precisava de Jesus. Ela entendeu que só o Senhor poderia operar na vida dela. As mãos puras de Jesus tocaram a impureza daquele homem. As mãos puras e santas do Senhor tocaram a pele daquele homem impuro. E ali Jesus estava quebrando um grande paradigma. Porque os leprosos não eram tocados, não conviviam socialmente, não viviam em unidade. Jesus quebra ali um paradigma, porque Jesus toca naquele homem, Jesus toca naquele leproso, não interessando a sua condição. Esse é o amor de Deus, não interessa a nossa condição, Ele nos ama. Não interessa a nossa condição, Ele continua nos amando. E quantas vezes nós cairmos, Ele vai estar lá, disposto a nos estender a mão mais uma vez, para que a gente levante, para que a gente se renda a Ele, para que a gente mais uma vez recomece. E com aquele leproso foi assim. A contaminação daquele homem não foi capaz de sujar ou de contaminar a santidade de Cristo. Não, pelo contrário, a pureza de Jesus, a majestade de Jesus foi capaz de transcender e purificar aquele leproso. O amor do Senhor transcendeu quando o Senhor o tocou e o curou. Jesus o tocou e disse assim: eu quero, seja purificado. E a Bíblia nos fala que imediatamente ele foi curado da lepra. Ele foi curado da lepra imediatamente. O puro tocando o impuro. E o nosso pecado e a nossa impureza, querido, jamais influenciam ou contaminam a santidade do Senhor. Não, quando Ele nos toca, nós é que somos purificados e sarados. Quando Ele nos toca, nós é que somos transformados. Era essa palavra que eu quero deixar para você nessa noite, querido. Se você precisa hoje tomar uma decisão, coloque aí nos nossos comentários. Se você precisa hoje entregar a sua vida a Cristo, sinalize. Fala, eu preciso voltar para o Senhor. Eu preciso me render a esse Deus que cura, a esse Deus que sara. Porque Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. O Deus que sara, o Deus que cura. O Deus que tocou aquele homem de uma maneira tão poderosa como ninguém nunca jamais o havia tocado. Mas o Senhor Jesus está aqui. E Ele está disposto a tocar você. Ele está disposto a tocar você. Abra o seu coração nessa noite, querido. Enquanto nosso querido irmão vai louvar o Senhor, abra o seu coração nessa noite e receba de Deus o toque especial que só o Senhor pode fazer na sua vida. Aleluia, Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em
Senhor, meu Deus e meu Pai. A Ti nós louvamos, Pai, e agradecemos a Ti nessa noite, Senhor. Queremos Te louvar, Deus, por tudo que foi realizado nessa noite, neste lugar, Pai. Senhor, eu sei que diante das dificuldades que enfrentamos ao Senhor, o Teu nome foi glorificado neste lugar. Crendo, Senhor, que foi feita a Tua vontade em nossas vidas. Senhor, e nós queremos Te pedir, Senhor, ainda antes de terminarmos este culto, meu Pai, chegaram aqui pedido de oração. Deus, pela vida do Tiago Medeiros, Senhor, que está com Covid, Senhor, Deus, eu quero Te pedir em nome de Jesus, envia os Teus anjos, Deus, em favor da vida do Teu filho, Senhor, que pede oração a Ti, Deus, pela Alexandra, Senhor, que precisa de oração neste momento. Tu és o Deus que conheces as vidas, Tu conheces os corações, Tu sabes o que cada um neste momento está precisando, Senhor, está necessitando, meu Pai. Entra com Teu auxílio, com as mãos que curam, Senhor. Como foi ministrado, nós cremos em Ti, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Senhor. O Deus que pode, Senhor, entrar com providência em vida nesta hora. Eu apresento a cada família, eu apresento a cada lar. Deus, eu apresento, Senhor, a nossa nação. Eu apresento, Senhor, o nosso estado, Senhor. Apresento aos nossos governantes, ao prefeito da cidade de Manaus. Deus, ao nosso governador, Senhor. Ao nosso presidente, Senhor. Tome em Tuas mãos, Pai, para que o Teu nome venha a ser exaltado. Apresenta a liderança desta área. Apresenta aos pastores, ó Senhor. Apresenta, Senhor, ao grupo ministerial, Deus, os diáconos e auxiliares da Tua igreja, da Tua obra, Senhor. Que o Teu nome mais uma vez venha a ser glorificado, Senhor, exaltado em vida, em corações, para repreender, Senhor, para afastar do nosso meio todo mal, Senhor, para repreender toda e qualquer enfermidade, Senhor, porque o Teu nome há poder sim, Deus, em Ti, Deus, nós podemos todas as coisas, ó Senhor. Deus, assim eu Te peço e assim eu Te agradeço, Senhor, para a glória do Teu nome, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém, Deus. Meus irmãos, nós queremos louvar o Senhor. Queremos desde já pedir desculpa aos irmãos por esse contratempo que tivemos aí. Mas tudo foi feito para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Continue orando, irmãos, por cada um de nós, viu, amados? Antes de terminar, eu quero falar isso aos irmãos. Como nós sempre falamos, aqui não existe, irmãos, profissionais do meio da comunicação, nem de mídia, né? Nós estamos aprendendo, nossos irmãos estão aprendendo. Mas nós temos aqui, irmãos guerreiros, o nosso irmão Vitor, nosso irmão Josinei, a todos nós que estamos aqui, ao nosso irmão Daniel Tomaturgo também, que tem feito o seu melhor, para que a gente possa sempre transmitir o melhor. Ora, irmãos, por nós, tá, irmãos? Para que o Senhor possa cada vez mais nos trazer dinamismo e fazermos as operações corretas aqui, amados, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém? Que o amor de Deus, que a graça, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amados? Que você acredita nisso, diga amém. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém.